Muito bem, nós temos toda sexta-feira, nós trazemos aqui o nosso querido professor Emanuel Teixeira, que é professor, inclusive, aí de meteorologia, para trazer detalhes e explicar para a gente, inclusive, o porquê de tudo isso. Ele já tinha dito que viria chuvas e muito mais. Professor Emanuel, bom dia mais uma vez, prazer tê-lo aqui no nosso Balanço no Tempo. Ontem aconteceu, quer dizer, agosto começou dizendo assim, cheguei, exatamente, não é? Com muita água. Era esperado. O que é que aconteceu? Por que esse tempo fechou de repente, a partir das 3, 4 horas da madrugada do dia 1º, ontem, da quinta-feira, e se estendeu com muita chuva? Exatamente. Quando sempre fica sob a influência do vento sudeste, que traz bastante umidade. Como eu falei na semana passada, aquela alta subtropical se afastou um pouco do continente do Brasil, né? Se afastou mais para o oceano, mas continua jogando bastante umidade para a região nordeste. Então essa umidade foi que causou bastante essas chuvas aí ao longo de todo o dia. São chuvas contínuas, não são chuva muito forte, chuva fraca, moderada, mas contínua. Principalmente na parte norte do nosso estado foi que mais sofreu a quantidade de chuva, né? E o que aconteceu, né, professor, que eu tinha falado aqui antes, né? Toda e qualquer cidade, ao receber água da chuva, ela despeja no mar e na lagoa. Exatamente. Como nós ontem também, coincidentemente, tivemos uma maré mais alta, então por isso a confusão. A água, quando ia ser despejada nos oceanos ou nas lagoas, acabavam retornando. Sempre. E aí acabou causando toda essa situação, né? Sempre quando coincide com maré alta, o escoamento não tem para onde ir. Entendi. Então, já tem uma contribuição da maré alta, ainda mais com a chuva, a tendência é essa. Ter o retorno, essa água acaba não sendo despejada lá. Sem falar das galerias, né, que a maioria estão obstruídas, por lixo das pessoas, exatamente. O mar extremamente agitado, ventos fortes também. Quer dizer, nós não tivemos uma ventania, não, mas tivemos um vento frio. Não é? Nessa época do ano é muito comum, né? Comum, né? Agosto a gente começa a se intensificar com chuvas ou diminui? A tendência, climatologicamente, o mês de agosto, a acumulada de chuva é menor do que o mês de julho, né? Porque já está fora da quadra chuvosa. A quadra chuvosa inicia em abril e finaliza em julho. Portanto, agosto está fora da quadra chuvosa, mas podemos ter o mês de agosto chuvoso. Aí depende muito das condições atmosféricas, né? Muito bem. Então vamos lá, então. O que é que você preparou para a gente aqui, então? Eu trouxe um mapa comparativo da anomalia da temperatura da superfície do mar, entre relação a maio e junho. Maio nós percebemos ainda a influência um pouco do El Niño, certo? Temperatura do Oceano Atlântico ainda continua aquecido, porém em junho o El Niño praticamente enfraqueceu. Isso. Né? Foi com esse enfraquecimento que favoreceu aquelas chuvas. Você está falando essa diferença aqui? Para o Atlântico, sim, uma diminuição bastante da temperatura da água do Atlântico, do Pacífico, né? Sim. No mês de maio, uma diminuição, começou a diminuir, e em junho praticamente estamos aí que nós chamamos de El Niño Modoc, né? Que é esse aí que você tem um esfriamento próximo aqui agora do Peru, e no El Niño 3 e 4 um aquecimento. Entendi. Então por isso que as chuvas começam a ficar um pouco mais moderadas, seria isso? Exatamente, né? Quando você tem um enfraquecimento do El Niño, a chuva já começa a ter as suas condições normais. Porém, agosto já está fora da quadra chuvosa, mas pode ser um mês chuvoso, né? Como a acumulada da precipitação, eu falei, é muito inferior em relação ao mês de julho, portanto, qualquer chuvinha um pouco mais forte que haja, pode ficar em torno da sua média. Muito bem, perfeito. Então está feita aí o seu análise aí desse mapa comparativo. E agora vamos ver a previsão do tempo. Começa a imagem de satélite. Satélite ao vivo. Podemos observar bastante umidade vindo do oceano para o continente. Hoje ainda deve continuar chovendo, porém intercalado com alguns momentos de sol, mas a tendência é que chova ainda toda a faixa litorânea, zona da mata e uma parte da região do Agreste. No sertão apenas chuvinhas fracas, mas a tendência é que o sol ainda predomina no dia de hoje. Aquela garoazinha, só uma borrifadazinha e tal, que deveria chuva ir para lá, né? A gente percebe que a concentração maior está na parte norte do nosso estado. Entendi. Muito bem. Explicado então. Vamos saber então como é que vai se comportar o tempo no final de semana, professor. Sábado parcialmente nublado, né? Na previsão de pancadas de chuva, com a máxima de 28 e a mínima de 21. Já Arapiraca também há aquela possibilidade de pancada rápida de chuva, com a máxima de 29. Cai a temperatura na mínima, 17 graus, baixa. Né? Atalaia, chuva rápida, 29, máxima de 18 a mínima. Tem aquelas... Fica parcialmente nublado, com pancadas de chuva. E Atalaia próximo está aí 18, né? A mínima. Exatamente. Gururipe, parcialmente nublado, máxima de 30, mínima de 20. A gente percebe que o Curi está um pouquinho mais aquecido, né? Exatamente. Mais elevado. Enfim. Vamos ver então o domingão? Olha, o domingo já melhora um pouco, sol aparece entre nuvens, com a máxima de 29 e a mínima de 20. Arapiraca também, aquelas pancadas bem rápidas de chuva, mas a tendência é que a máxima fique em 30 e a mínima 17, mantém a mínima 17 graus, a máxima aumentou um pouquinho em Arapiraca. Atalaia
A máxima fica de 29 e a mínima 19, mantém essa estabilidade, né? O tempo mantém estável, com a chuva de 4 milímetros, Coruripe também, 4 milímetros de chuva, 30 máxima e 20 a mínima. Essas são as condições para o final de semana. Quer dizer, o domingo esquenta um pouquinho mais, né? 2, 3 graus aí, enfim, mas nada que possa também ficar tão diferente. Sábado apenas parcialmente nublado, aquela chuvinha rápida, né? Intercalado com alguns momentos. Não é momento para a praia, não é ainda não, né? Até porque as praias também... Para quem gosta de curtir. Para quem gosta de ir para qualquer coisa da areia, tem gente que vai abriu qualquer pedacinho, o cara já acha que tá bom, já tá lá de maiô, de biquíni, de sunga. Mas a tendência agora é melhorar daqui para setembro, né? Muito bem, muito bem. Professor Emanuel Teixeira, mais uma vez, muito obrigado pelas suas explicações. Bom final de semana. Para você também. E até a próxima sexta. Bom final de semana para você e para todos de casa. Abraço, professor. Bom final de semana. Obrigado aí pelas suas informações.